Esse tipo de questão parece difícil, mas depois dessa aula você vai resolver de olhos fechados. Olá, concurseiro, olá, concurseira, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos resolver questões envolvendo regra de 3 composta. Se 10 carros consomem em 6 dias a quantidade de 1.000 litros de gasolina, quantos carros usaremos para consumir somente 500 litros de gasolina no espaço de 2 dias? Qual a resposta correta? Para resolver uma questão por meio da regra de 3 composta, nós temos que seguir 3 passos básicos. Primeiro passo, montar uma tabela com as grandezas aqui, com as informações do nosso problema. Segundo passo, analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais entre si. E o terceiro passo é montar e resolver a nossa proporção. Então vamos lá. Se 10 carros, então a primeira grandeza é o número de carros. Vamos colocar aqui, 10 carros. Consomem em 6 dias. Então, a segunda grandeza é o tempo. Só que o tempo está em dias. 6 dias. 1.000 litros de gasolina. Então, a próxima grandeza é a quantidade de litros de gasolina. 1.000 litros. Vamos colocar aqui. Agora, quantos carros usaremos? Ou seja, o que eu quero descobrir é o número de carros. Então, eu vou chamar de X. Para consumir somente 500 litros de gasolina, o 500 vem aqui embaixo do 1.000, no espaço de 2 dias. O 2 vem embaixo do 6. Agora vamos analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais entre si. A gente começa sempre da grandeza que a gente quer descobrir, da que tem um x. Você vai colocar uma setinha aqui para cima ou para baixo, tanto faz. Vamos colocar uma setinha para cima. Agora nós vamos tampar uma das grandezas e trabalhar com as outras duas. Nós vamos trabalhar com o número de carros e dias, tá? Se a gente aumentar o número de carros, esses carros vão consumir a gasolina em mais ou menos dias. Se a gente aumentar a quantidade de carro, eles consumem essa gasolina em menos tempo. A gasolina acaba mais rápido. Agora vamos lá. Vamos tampar aqui os dias. Vamos trabalhar com carros e litros. Se a gente aumentar a quantidade de carros, o que acontece? Nós vamos gastar mais ou menos litros de combustível. Se a gente aumentar a quantidade de carro, nós vamos gastar mais litros de combustível. Agora nós vamos para o terceiro passo, que é montar e resolver a nossa proporção. A gente começa sempre com a grandeza que tem um x, né? Então vai ficar 10 sobre x igual. As outras grandezas nós temos que multiplicar. Só que nós temos que tomar cuidado aqui. Os dias, tá? Eles são inversamente proporcionais ao número de carros. Então, na hora de montar a proporção aqui, nós temos que trocar, nós temos que inverter. Onde era 6 sobre 2, nós vamos trocar. Vai ficar 2 sobre 6. Vezes litros e carros. Tá no mesmo sentido. Então, a gente deixa 1.000 sobre 500. Agora, o que a gente tem que fazer? 10 sobre x igual. Antes de fazer essa multiplicação aqui, o que a gente pode fazer? Simplificar. Posso cortar um zero do numerador com zero do denominador, cortar um zero com zero. Agora, você pode multiplicar. 2 vezes 10, 20. Sobre 6 vezes 5, 30. 10 sobre x igual a 20 sobre 30. Pode cortar um zero com zero de novo, simplificar aqui para ficar mais fácil. Agora se faz a multiplicação cruzada. 2 vezes x dá 2x, tem que ser igual a 3 vezes 10, 30. Se 2x é igual a 30, quer dizer que x vai ser igual a 30 dividido por 2. Quanto que dá 30 dividido por 2? Dá 15. Então, x igual a 15. Ou seja, 15 carros que nós usaremos para consumir 500 litros de gasolina no espaço de 2 dias. Gabarito aqui, a resposta correta é a letra A. Agora vamos lá, vamos resolver a nossa próxima questão. Sabe-se que 4 máquinas operando em 4 horas por dia, durante 4 dias, produzem 4 toneladas de certo produto. Quantas toneladas do mesmo produto seriam produzidas por 6 máquinas daquele tipo, operando 6 horas por dia durante 6 dias? Qual a resposta correta? Para resolver uma questão por meio da regra de 3 composta, primeiro nós temos que montar uma tabela com as nossas grandezas, tá? Com as informações do problema. Depois, analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Por último, montar e resolver a proporção. Então, vamos montar a nossa tabela aqui com as nossas grandezas. 4 máquinas. Então, aqui é o número de máquinas, tá? Vamos colocar. O número de máquinas são 4. Operando 4 horas por dia. Próxima grandeza é o tempo em horas, tá? 4 horas por dia. Durante 4 dias, nós temos o tempo novamente, só que está em dias. 4 dias. Produzem 4 toneladas de certo produto. Então, produzem aqui, quantidade em toneladas. Vamos colocar
4 toneladas. Quantas toneladas do mesmo produto, ou seja, a tonelada é o que eu quero descobrir, eu vou chamar de X, vou colocar o X aqui. Por 6 máquinas daquele tipo, o 6 a gente coloca aqui embaixo do 4, operando 6 horas por dia, coloca o 6 embaixo do 4, durante 6 dias, coloca o 6 aqui embaixo do 4. Agora, vamos analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais entre si. Você começa sempre com a grandeza que tem o X, tá? Você pode colocar aqui uma setinha para cima ou para baixo, tanto faz. Vamos colocar uma setinha para cima. Então, vamos olhar aqui, ó, as toneladas, né, e o número de máquinas. Se eu tenho que produzir mais toneladas, vai precisar de mais ou menos máquinas trabalhando. Para produzir mais toneladas, precisa de mais máquinas trabalhando. Prontinho. Agora, vamos trabalhar com toneladas e dias. Para produzir mais toneladas do produto, as máquinas precisam operar mais ou menos dias. Mais toneladas para produzir, as máquinas têm que operar mais dias. E agora, toneladas e horas. Para produzir mais toneladas, vamos precisar de mais ou menos horas de trabalho. Para produzir mais toneladas, precisamos de mais horas de trabalho das máquinas. Olha só, as setinhas aqui estão no mesmo sentido. Então, as grandezas são todas diretamente proporcionais entre si. Então, é só montar a proporção agora e resolver, começando sempre da grandeza que tem o X. Então, vai ficar 4 sobre X igual, nós vamos multiplicar as outras grandezas. Então, vai ficar 4 sobre 6 vezes 4 sobre 6 vezes 4 sobre 6, novamente. Então, nós vamos ficar com 4 sobre x igual 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 sobre 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Agora é só a gente aplicar a propriedade fundamental das proporções aqui, ó. Fazer a multiplicação cruzada. 64 vezes x, 64x, tem que ser igual a 216 vezes 4. 216 vezes 4, vamos ver quanto que vai dar. 4 vezes 6, 24, sobe 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. 4 vezes 2, 8. 864, vamos colocar aqui. Agora, x vai ser igual a 864 dividido por 64. Então, x vai ser igual... Vamos dividir 864 por 64. Vamos armar aqui e efetuar. 864 dividido por 64. Vou pegar o 86. 1 vezes 64 dá 64. 6 menos 4, 2. 8 menos 6, 2. Sobraram 22 aqui, ó. Abaixo o 4. Quanto vezes 64 que dá perto de 224? 3 vezes 64 dá 192. 4 vezes 64 dá 256. Passou. Então tem que ser 3. 3 vezes 64 dá 192. Né? Menos 224. Quanto que vai dar? Ó? 4 menos 2, 2. 2 não tira 9, fica 12, que fica 1. 12 menos 9, 3. 1 menos 1, 0. 32. 32 não dá para dividir por 64. Acrescento a vírgula, acrescento um 0. 320. 5 vezes 64 dá exatamente igual a 320. Resto 0. Então, 13,5. Então, qual que é a resposta aqui? Quantas toneladas do mesmo produto seriam produzidas por 6 máquinas daquele tipo, operando 6 horas por dia durante 6 dias? Seriam produzidas 13,5 toneladas. Então, gabarito aqui, ó, a resposta correta é a letra D. Considerando que, em determinado município, 5 fiscais da prefeitura visitam 150 residências em 8 dias, se a produtividade for mantida, então o número de residências visitadas por 20 fiscais em 6 dias será igual a... Qual a resposta correta? O que a gente tem que fazer? Para resolver uma regra de 3 composta, nós temos que seguir 3 passos básicos, tá? Primeiro passo é montar uma tabela com as grandezas, com as informações aqui do problema. Segundo passo, analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais entre si. E o terceiro passo é montar e resolver a proporção. Vamos aqui no primeiro passo, vamos montar a nossa tabela com as informações aqui do problema. 5 fiscais. Então, a primeira grandeza é o número de fiscais. Vamos colocar aqui, 5 fiscais. Visitam 150 residências. Então, a segunda grandeza é o número de residências visitadas aqui, ó, residências, 150. Agora, 8 dias. A terceira grandeza é o tempo, só que o tempo está em dias.
8 dias. Se a produtividade for mantida, então número de residências visitadas, número de residência visitada é o que eu quero descobrir. Eu vou chamar de X. Por 20 fiscais, coloco 20 embaixo do 5. Em 6 dias, coloco 6 embaixo do 8. Agora nós vamos analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais entre si. Você começa sempre com a grandeza que tem o X, que tem o valor que você quer descobrir. Você vai pôr uma setinha para cima ou para baixo, tanto faz. Vamos colocar uma setinha para cima aqui. Agora nós vamos tampar uma das grandezas e vamos trabalhar com as outras duas a duas. Se a gente aumentar o número de residências que tem que ser visitadas, nós vamos precisar do número maior ou número menor de fiscais. Se tem que visitar mais residências, precisa de mais fiscais. Agora vamos tampar os números de fiscais aqui. Se a gente aumentar o número de residências, os fiscais vão precisar de mais ou menos dias para fazer o serviço. Se tem mais residência para visitar, os fiscais vão precisar de mais dias. Olha só, essas grandezas aqui, todas as setinhas estão para cima, estão no mesmo sentido. Quando isso acontece, a gente fala que elas são diretamente proporcionais entre si. Então, nós podemos montar a proporção do jeito que aparece. Coloca sempre a grandeza que tem a incógnita, que tem o X na frente. Então, vai ficar 150 sobre X igual 5 sobre 20. Agora, vezes, vamos multiplicar pela outra grandeza. 8 sobre 6. Então, 8 sobre 6. 150 sobre X vai ser igual 5 vezes 8, 40. Sobre 20 vezes 6, 120. Agora, antes de fazer a multiplicação cruzada aqui para descobrir o valor de X, você pode simplificar, cortar um zero com um zero aqui para facilitar a sua conta, para você fazer menos contas aqui. Fazendo a multiplicação cruzada, 4 vezes X vai dar 4x. Tem que ser igual 12 vezes 150. Vem no rascunho, faz 150 vezes 12. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 0 sobe 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. A gente soma aqui 0, 0, 8, 1. 1.800. Então, 4x igual a 1.800. X vai ser igual a 1.800. Esse 4 que estava multiplicando aqui na frente do X, agora ele vai passar dividindo. É 1.800 dividido por 4. Então, X vai ser igual a 1.800 dividido por 4. Faz um rascunho, se você não souber de cabeça. Vamos pegar o 18. 4 vezes 4, 16. 18 menos 16, resto 2. Abaixo o 0. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, resto 0. Abaixo esse 0 aqui, 0, 450. Então, X igual a 450. O número de residências visitadas por 20 fiscais em 6 dias será igual a 450 residências. Gabarito aqui, a resposta correta é a letra B. Numa fábrica de sapatos, trabalham 16 operários, que produzem em 8 horas de serviço 120 pares de sapatos. Desejando-se produzir 300 pares, trabalhando 10 horas, a quantidade necessária de operários será de... Qual a resposta correta? Então, para resolver uma questão por meio da regra de 3 composta, você tem que seguir 3 passos básicos, tá? 3 passos simples. O primeiro passo é montar uma tabela com as grandezas aqui, com as informações que nós temos no problema. O segundo passo é analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais entre si. E o terceiro passo é montar aqui a proporção e resolver a questão. Então, vamos para o nosso primeiro passo aqui. Vamos montar uma tabela aqui com as informações do nosso problema. Numa fábrica de sapatos, 16 operários. Então, a primeira grandeza é o número de operários. Vamos colocar aqui, número de operários, 16. Produzem em 8 horas de serviço. Então, a segunda grandeza é o tempo, só que o tempo está em horas, tá? 8 horas de serviço, coloco 8 aqui. 120 pares de sapatos. Então, a terceira grandeza aqui, é o número de pares de sapatos. Vamos colocar aqui, sapatos. 120 pares. Desejando-se produzir 300 pares, então, os 300 pares de sapatos tem que ficar embaixo dos sapatos. A gente coloca o 300. Trabalhando 10 horas, então aqui embaixo das horas a gente coloca o 10. A quantidade necessária de operários será de... Então, o número de operários é o que eu quero descobrir. O que eu quero descobrir, eu chamo de X, tá? Prontinho. Agora vamos para o segundo passo. Analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais entre si.
Para a gente fazer isso, a gente começa sempre com a grandeza que tem o x, que tem a incógnita, tá? Aqui você pode colocar uma setinha para cima ou para baixo, tanto faz. Você pode escolher aí, ó. Vamos colocar uma setinha para cima, tá? Esquece os valores, tá? Vamos tampar os valores. E vamos trabalhar apenas com as grandezas, 2 a 2. Então, primeiro nós vamos trabalhar com o número de operários e horas. Então, vamos tampar aqui, ó, a coluna de sapatos. Vamos trabalhar com operários e horas, tá? Se a gente aumentar o número de operários para eles produzirem a mesma quantidade de sapato, eu vou precisar de mais ou menos horas. Se eu tenho mais operários trabalhando, para fazer o mesmo serviço, eu preciso de menos horas. Então, a setinha aqui fica para baixo. Agora, olha só. A gente tampa a coluna das horas e vai trabalhar com o número de operários e sapatos. Então, tampando a coluna das horas aqui, trabalhando com operários e sapatos. Se a gente aumentar o número de operários, eles conseguem produzir mais ou menos sapatos. Se tiver mais operários trabalhando na fábrica, eles conseguem produzir mais pares aqui de sapatos. Então, olha só. Essas grandezas aqui, ó, essa e essa aqui são diretamente proporcionais e essa são inversamente proporcionais. Ó. Agora nós vamos no terceiro passo, que é montar a proporção. Você começa sempre com a grandeza que tem o x. Então a gente vai colocar 16 sobre x, 16 está para x, coloca o sinal de igual. Horas, olha só, o 8 sobre 10, as setinhas aqui elas estão em sentidos opostos. Então, na hora de montar a proporção, nós temos que trocar, nós temos que inverter. Ó. Então, onde era 8 sobre 10, vai ficar 10 sobre 8, vezes as outras grandezas que aparecerem, tá? Aqui, no caso, só apareceu mais uma grandeza, que é o número de pares de sapato. Então, vamos olhar a setinha de número de operários e sapatos, ó. Para cima, estão no mesmo sentido. Então, a gente coloca na ordem que aparece. 120 sobre 300. O que a gente tem que fazer aqui agora? Primeiro, a gente faz as multiplicações aqui, ó. Numerador com numerador, denominador com denominador, né? Então, vai ficar 16 está para x igual. Antes de fazer a multiplicação aqui, sempre que você conseguir simplificar, você tem que simplificar, tá? Isso facilita muito a sua vida, diminui aí as operações, a quantidade de conta que você tem que fazer. Aqui, por exemplo, eu posso simplificar por 10, ó, em cima e embaixo, que é o mesmo aqui, cortar um zero do numerador com um zero do denominador. O que eu posso fazer ainda? Eu posso simplificar de novo, ó, cortar um zero aqui do numerador com um zero do denominador. O que eu fiquei aqui, ó? Vamos lá, agora eu já posso multiplicar, tá? 1 vezes 12 vai dar 12 sobre 8 vezes 3, 24. 12 sobre 24. Aqui você pode aplicar a propriedade fundamental das proporções, tá? Que nos diz que numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, você pode fazer a multiplicação cruzada. Se quiser simplificar aqui antes, pode? Pode, vamos fazer a simplificação para ficar mais fácil, ó. Vai ficar 16 sobre x igual 12 sobre 24. Se eu dividir o numerador por 12 e dividir o denominador por 12, o que vai ficar? 12 dividido por 12, 1 sobre 24 dividido por 12, 2, 1 sobre 2. Olha só, quando eu fui fazendo aqui as simplificações, olha a que ponto que eu cheguei aqui. Uma operação muito fácil, não precisou nem de armar e efetuar nenhuma multiplicação mais complexa. Aqui é só multiplicar, ó. X vezes 1 dá x igual 16 vezes 2, 32, ou seja, a quantidade necessária de operários será de 32 operários, ó. Gabarito aqui, ó, resposta correta é a letra B. 2 operários, depois de 8 dias de serviço, receberam R$400. Quanto receberão 5 operários por 12 dias de trabalho? Qual a resposta correta? Então vamos lá, vamos com calma. Primeiro passo aqui, para resolver uma questão por meio da regra de 3 composta, é montar uma tabela com as grandezas aqui que o problema nos fornece. Ó. Então, 2 operários. Então, a primeira grandeza é o número de operários. Vamos colocar aqui, ó. Número de operários, 2. Depois de 8 dias, então, a próxima grandeza é o tempo, tá? Só que o tempo está em dias. Então, 8 dias receberam R$400. Então, a próxima grandeza é o valor que eles receberam aqui, ó, em reais. Vamos colocar aqui, R$400. Agora, quanto receberão 5 operários? Quanto receberão? Eu vou chamar de x, que é o que eu quero descobrir, o valor que eles vão receber. 5 operários, o 5 eu coloco embaixo do 2, que é o número de operários. Por 12 dias de trabalho. O 12 fica aqui embaixo do 8, tá? Que é o número de dias de trabalho. O que a gente faz agora? A gente tem que analisar, né? Se as nossas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. A gente começa sempre pela grandeza que tem o x aqui, ó.
que aqui é o valor que eles vão receber pelo serviço. Então, nós temos que analisar as grandezas duas a duas. Ó. Então, vamos analisar os dias aqui e o dinheiro que eles vão receber, tá? Vamos tampar os operários aqui, ó. Se eles vão receber uma quantidade maior, vamos supor que vai aumentar o que eles têm a receber. Significa que eles trabalharam mais ou menos dias. Se eles estão recebendo mais, significa que eles trabalharam mais dias, trabalharam mais tempo, né? Agora, vamos tampar aqui, ó, os dias, tá? Vamos esquecer os dias. Se eles estão recebendo mais dinheiro, significa que nós temos mais ou menos operários trabalhando. Se eles estão ganhando mais dinheiro, significa que nós temos mais operários na obra, né? Então, olha só, as grandezas aqui, ó, o que que acontece? Elas são diretamente proporcionais. Por quê? Porque todas as setinhas aqui estão no mesmo sentido. Então, na hora de montar a proporção, a gente monta na ordem que aparece, começando com a grandeza que tem o x, ó. Então, vai ficar 400 sobre x igual a gente faz a multiplicação das outras grandezas, ó. Então, fica 2 sobre 5 vezes 8 sobre 12, tá? Agora, o que a gente faz? Deixa 400 sobre x igual 2 vezes 8, 16, sobre 5 vezes 12, 60. Aqui, a gente aplica a propriedade fundamental das proporções, tá? Que nos diz que numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, nós temos que fazer a multiplicação cruzada, ó. 16 vezes x, que dá 16x, tem que ser igual a 60 vezes 400. Como que a gente faz essa multiplicação de cabeça? Ó? 6 vezes 4 dá 24. Agora, 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Então, deu 24 mil. Se 16x é igual a 24 mil, x vai ser igual a 24 mil dividido por 16. Então, quanto vai dar o valor de x? Ó? Vamos fazer a nossa divisão aqui, ó. 24 mil dividido por 16. Vamos lá. Vamos pegar o 24. Ó. 1 vezes 16 dá 16. 24 menos 16, resto 8. Abaixo 0. Agora, 5 vezes 16 dá exatamente igual a 80. 80 menos 80, resto 0. Abaixo esse 0 aqui, aqui é 0. Abaixo esse 0, aqui é 0. Então, deu 1.500. Então, x igual a 1.500. Ou seja, aqui, quanto receberão 5 operários por 12 dias de trabalho? 5 operários por 12 dias de trabalho receberão R$ 1.500. Gabarito aqui, ó, resposta correta é a letra B. O custo da matéria-prima da construção de um muro com 2 metros de altura, 4 metros de extensão e 20 centímetros de largura é de R$ 1.200. O custo com matéria-prima de mesma natureza da construção de 3 muros de 2 metros de altura, 3 metros de extensão e 20 centímetros de largura é de... Qual a resposta correta? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, para resolver uma questão por meio da regra de três composta, é montar uma tabela aqui com as grandezas, tá? Que o problema tá nos dizendo aqui, ó, que o problema nos fornece. Então vamos lá. Então, qual que é a primeira grandeza aqui, ó? 2 metros de altura. Então a primeira grandeza é a altura do muro. Vamos colocar aqui, ó. Altura do muro, 2 metros. E 4 metros de extensão. Então a próxima grandeza aqui é a extensão do muro, ó. Extensão do muro, 4 metros. E 20 centímetros de largura. Outra grandeza aqui é a largura do muro, 20 centímetros. E o preço é a próxima grandeza, ó. O custo aqui é de R$ 1.200. Então a próxima grandeza aqui, ó, é o custo aqui para fazer esse muro, tá? Que é R$ 1.200. Agora, o custo da matéria-prima da mesma natureza na construção de 3 muros. Olha só, aqui a gente tinha um muro, tá? E aqui agora nós temos 3 muros. Então, você tem que colocar aqui também, ó, muro. Era um muro. Agora a gente quer construir 3 muros, tá? Então, você tem que colocar o muro também, que ele é outra grandeza. 2 metros de altura. O 2 fica embaixo da altura aqui, ó. 3 metros de extensão. 3 fica aqui embaixo, na extensão. E 20 centímetros de largura. O 20 fica aqui embaixo na largura. Quanto que vai custar? Eu vou chamar de x, que é o que eu quero descobrir. Agora, olha só um macete aqui, uma coisa que você tem que saber para te ajudar a ganhar tempo aí na sua prova. Olha a grandeza aqui, a altura. O que nós temos? 2 e 2. Teve alguma variação aqui na grandeza? Não. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos cancelar aqui, ó, essa altura, tá? Porque 2 dividido por 2 é igual a 1. Agora, olha só, largura, 20 centímetros, 20 centímetros. Teve alguma alteração?
Não, nós podemos cancelar aqui a largura também, ó. Então, quais são as grandezas que nós vamos trabalhar com ela? Extensão, o custo e a quantidade aqui de muro que nós vamos construir. Agora, o próximo passo é avaliar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Primeiro, a gente começa com a grandeza que a gente quer descobrir, ó, que é o preço do muro. Vamos supor aqui que o preço do muro vai aumentar, tá? Vamos analisar duas a duas aqui, ó. Se o custo para produzir o muro vai aumentar, eu estou construindo mais ou menos muro. Se eu tenho mais dinheiro para construir um muro, eu consigo construir mais muros. Prontinho. Agora a gente tampa aqui a coluna dos muros e trabalha com dinheiro e com extensão. Se eu tenho uma quantidade de dinheiro maior, consigo construir um muro com uma extensão maior ou menor? Se você tem mais dinheiro, você consegue construir um muro com uma extensão maior, tá? Porque você vai ter mais material. Então, olha só, as setinhas aqui no nosso caso, ó, elas estão todas no mesmo sentido. Quando isso acontece, a gente fala que as grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Então, na hora de montar a proporção, a gente monta na ordem que aparece, ó. Começando com a que tem x, ó. Então, vai ficar 1.200 sobre x tem que ser igual a 4 sobre 3, ou seja, 4 terços, vezes a gente multiplica as outras grandezas restantes. Então, 4 terços vezes 1 terço. Então, vamos lá, olha só. 1.200 vezes x, vamos continuar aqui, ó. 1.200 sobre x tem que ser igual a 4 vezes 1, 4, sobre 3 vezes 3, 9, 4 nonos. Aqui a gente aplica a propriedade fundamental das proporções, que nos diz que numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, nós temos que fazer a multiplicação cruzada. 4 vezes x, que dá 4x, tem que ser igual a 9 vezes 1.200. Quanto que dá 9 vezes 1.200? Vamos fazer no nosso rascunho aqui, ó. 1.200 vezes 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18. 8 sobe 1. 9 vezes 1, 9. Mais 1, 10. 10.800. Então, 4x igual a 10.800. Se 4x é igual a 10.800, qual vai ser o valor do x? X vai ser igual a 10.800, tá? Esse 4 que estava multiplicando na frente do x vai passar dividindo, ó, dividindo por 4. Então, x vai ser igual a 10.800 dividido por 4. Agora, 10.800 dividido por 4 é igual a 2.700. Então, gabarito aqui, ó, resposta correta é a letra E, 2.700. Uma família de 6 pessoas consome em 2 dias 3 quilos de pão. Quantos quilos serão necessários para alimentá-la durante 5 dias, estando ausente 2 pessoas? Então vamos lá, vamos com calma. Para você resolver um problema por meio da regra de texto composta, o primeiro passo é montar uma tabela com as grandezas que você tem aqui no problema. Então a gente volta no enunciado e vai colocando aqui, ó, uma por uma das nossas grandezas, tá? Então, uma família de 6 pessoas, então a primeira grandeza aqui que a gente tem é o número de pessoas na família. Então a gente coloca 6 pessoas. Consomem em 2 dias, então a segunda grandeza é o tempo, tá? Só que o tempo está em dias. Então, 2 dias, 3 quilos de pão. A terceira grandeza é aqui, ó, os quilos, tá? Os quilos de pães. Então a gente coloca aqui, ó. Quantos quilos de pão? 3 quilos. Agora, quantos quilos? Quantos quilos é o que eu quero descobrir. Então, eu já vou chamar de X. São necessários para alimentá-la durante 5 dias. Então, a gente coloca o 5 aqui embaixo do dias, estando ausentes 2 pessoas. Aqui que você tem que tomar cuidado, ó. Muitas pessoas pegam esse 2 e colocam aqui embaixo do número de pessoas. Aí vai resolver a questão e vai encontrar a resposta errada. Que estando ausentes 2 pessoas. Só que a gente não tinha 6 pessoas? Se tinha 6 e 2 estão ausentes, então quer dizer que agora nós temos 4 pessoas, tá? Tem que tomar esse cuidado para não cair na pegadinha. O que a gente tem que fazer agora? O segundo passo é analisar se as nossas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Esquece os valores que a gente tem aqui, ó. Vamos pensar apenas nas grandezas. Então, o que você tem que fazer? Você vai sempre comparar a grandeza que tem a incógnita aqui que você quer descobrir com as outras 2 grandezas, ó. Então vamos pensar aqui, ó, vamos tampar o número de pessoas. Vamos pensar na quantidade de dias e na quantidade de pão aqui, ó, em quilos de pães, tá? Se você tem o mesmo número de pessoas, se você tiver uma quantidade maior de pão, esse pão vai durar mais ou menos dias. Se você tem uma quantidade maior de pão, esses pães vão durar mais dias, tá? E mesma coisa, se você colocar essa setinha para baixo, ó,
você tiver uma quantidade menor de pães, esses pães vão durar menos dias. Para qual lado, para qual sentido que você começa aqui, não faz diferença. Agora que a gente já fez a quantidade de pão aqui, os dias, a gente tampa os dias e faz a quantidade de pães com o número de pessoas. Então, se a gente tem uma quantidade maior de quilos de pães, a gente consegue alimentar mais ou menos pessoas no mesmo tempo. Se eu tenho mais pães, eu consigo alimentar aqui uma quantidade maior de pessoas. O que aconteceu aqui, ó? As nossas 3 setinhas estão no mesmo sentido aqui, ó. Então agora nós vamos para o terceiro passo, que é montar a nossa proporção aqui, ó. Então a gente começa sempre para a grandeza que tem o x, que a gente quer descobrir. Então nós vamos deixar 3 está para x, 3 sobre x, igual. Nós vamos pegar as outras grandezas e vamos fazer a multiplicação entre elas, ó. Aqui, como as setinhas estão para o mesmo sentido, a gente coloca aqui na proporção do jeito que aparece, ó. Então a gente coloca 6 sobre 4 vezes 2 sobre 5. O que a gente tem que fazer agora? Vai ficar 3 sobre x igual 6 vezes 2, 12, sobre 4 vezes 5, 20. Aqui, ó, a gente pode utilizar a propriedade fundamental das proporções, que é fazer a multiplicação cruzada, ó. A gente faz 12 vezes x, 12x, igual a 20 vezes 3, 60. Se 12x é igual a 60, qual que vai ser o valor de x aqui então? X vai ser igual a 60. Esse 12 que estava multiplicando passa para cá dividindo, ó, 60 dividido por 12. Então, x vai ser igual a 60 dividido por 12 dá 5. Então, quantos quilos serão necessários para alimentar essa família durante 5 dias? Serão necessários 5 quilos de pães. Gabarito aqui, ó, a resposta correta é a letra B. Sabe-se que 3 funcionários demoram 8 horas para dar baixa em 40 relatórios. Considerando-se o mesmo ritmo de trabalho, ao todo, em quanto tempo 4 funcionários darão baixa em 60 relatórios? Então vamos lá, vamos montar uma tabela aqui, ó, com as nossas informações para a gente montar a nossa regra de 3 compostas. Ó. As nossas grandezas que a gente tem, a primeira é o número de funcionários, tá? Então 3 funcionários. Vamos colocar aqui, ó, um número de funcionários, tá? A gente monta a tabela, coloca aqui o 3 embaixo. Demoram 8 horas, então a próxima grandeza é o tempo, tá? Como o tempo está em horas, nós podemos colocar horas aqui, ó. 8 horas para dar baixa em 40 relatórios. Então a próxima grandeza aqui é o número de relatórios, tá? Então vamos colocar aqui, ó, o número de relatórios. Então 40, prontinho. Considerando-se o mesmo ritmo de trabalho, em quanto tempo 4 funcionários, então 4 a gente coloca embaixo de funcionários, darão baixa em 60 relatórios. Tá? 60 relatórios, eu quero saber quanto tempo. Então, o número de horas aqui, ó, eu vou chamar de x, tá? Então, vamos lá. Nós temos que analisar as nossas grandezas, ó, duas a duas, tá? Começando sempre pela grandeza que tem o x, que tem a incógnita, tá? Que a gente quer descobrir. Então, vamos lá. Vamos supor que a quantidade de horas trabalhadas aumente aqui, ó. Eu vou excluir aqui, eu vou tampar a quantidade de relatórios, tá? Vamos analisar a quantidade de horas e o número de funcionários. Se eu tenho mais horas para dar baixa nos relatórios, eu vou precisar de mais ou menos funcionários trabalhando. Se eu tenho mais tempo para fazer o serviço, eu posso colocar menos funcionários trabalhando, tá? Mais tempos eu preciso de menos funcionários. E agora, se eu tiver mais tempo de trabalho, eu consigo dar baixa em mais ou menos relatórios. Se eu estou trabalhando mais horas, um tempo maior, eu consigo dar baixa numa quantidade maior de relatórios, tá? Olha só, uma setinha aqui está para baixo, 2 está para cima. Então, na hora de montar a nossa proporção, nós temos que ter cuidado. Ó. A gente começa sempre pela grandeza que tem a incógnita, que tem um x. Então, a gente coloca 8 está para x, 8 sobre x, igual. Nós vamos multiplicar todas as outras grandezas. Ó. Só que número de funcionários e horas, olha só, as setinhas não estão trocadas, não estão em sentidos opostos. Então, quando a gente for colocar aqui na nossa proporção, nós temos que trocar, tá? Nós temos que inverter. Onde era 3 quartos, vai ficar 4 terços, vezes número de relatórios. Está no mesmo sentido aqui a setinha da quantidade de horas. Ó. Então, a gente deixa 40 sobre 60. O que a gente faz agora? Nós vamos deixar o 8 sobre x e fazer a multiplicação aqui. Ó. Então, vai ficar 8 sobre x igual. Nós vamos fazer 4 vezes 40, que dá 160. Então, 160 sobre 3 vezes 60, que dá 180. O que a gente pode fazer para facilitar a nossa conta aqui agora? Eu poderia ter feito aqui em cima também, tá? Não tem problema. Você pode cortar um zero com zero. Agora a gente aplica a propriedade fundamental das proporções aqui, ó, que é fazer a multiplicação cruzada, ó. Então, 16 vezes x dá 16x.
igual a 18 vezes 8, tá? 18 vezes 8. Vamos fazer aqui, ó. 8 vezes 8, 64. 4 sobre 6. 8 vezes 1, 8. 8 mais 6, 14. 144. Então, 16x igual a 144. X vai ser igual a 144 dividido por 16, né? Quanto que dá 144 dividido por 16? 10 vezes 16 dá 160. Então, vamos fazer 16 vezes 9 aqui. 9 vezes 6, 54. 4 sobre 5. 9 vezes 1, 9. 9 mais 5, 14. Opa, é 9. Então, x é igual a 9. O que significa isso? Significa que 4 funcionários vão levar 9 horas para dar baixa em 60 relatórios. Então, gabarito aqui é a resposta correta, letra D. Para pintar a sinalização em uma estrada, 5 funcionários trabalhando 6 horas por dia durante 3 dias pintam 36 quilômetros de estrada. Para pintar 92 quilômetros dessa estrada em 2 dias, o número de funcionários de igual eficiência trabalhando 5 horas por dia que serão necessários é qual a resposta correta? Aqui nós temos regras de 3 composta, né? Então, o primeiro passo é montar uma tabela com as informações aqui do nosso problema. Então, vamos lá. Vamos colocar as grandezas que nós temos aqui, ó. Para pintar a sinalização, 5 funcionários. Então, aqui nós temos o número de funcionários. Vamos lá. Número de funcionários, que aparece aqui, 5. Trabalhando 6 horas por dia. Próxima grandeza é o tempo. Tempo em horas, tá? Então, trabalhando 6 horas por dia durante 3 dias. Aqui nós temos o tempo novamente, só que aqui em dias, tá? Então, durante 3 dias, pintam 36 quilômetros de estrada. Aqui nós temos a distância. Distância em quilômetros. Então, pintam 36 quilômetros de estrada. Agora, nós vamos completar a nossa tabela aqui agora, com as outras informações. Para pintar 92 quilômetros, ou seja, a gente coloca o 92 embaixo do 36, dessa estrada, em 2 dias, então embaixo do dias eu coloco 2, o número de funcionários de igual eficiência, então eu vou colocar o X e número de funcionários, que é isso que nós vamos descobrir, tá? Trabalhando 5 horas por dia, então eu coloco 5 aqui em horas, ó. O que a gente vai fazer agora? Já montamos a nossa tabela. Nós vamos analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Ó. Na regra de 3 composta, a gente começa a analisar sempre com a grandeza que a gente quer descobrir, tá? Se eu quero descobrir o número de funcionários, eu vou comparar o número de funcionários com todas as outras grandezas, ó, 2 a 2. Então, vamos supor que o número de funcionários vai aumentar, tá? Então, vamos comparar com horas, ó. Aumentando o número de funcionários para fazer o serviço de sinalização, vou precisar de mais ou menos horas de trabalho. Se eu tenho mais funcionários trabalhando, significa que eu preciso de menos horas de trabalho. Prontinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou tampar aqui, ó, a grandeza de horas e de quilômetros, tá? E vou olhar número de funcionários e dias. Se eu tenho mais funcionários trabalhando, se eu aumentar o número de funcionários, eu vou precisar de mais ou menos dias para realizar o serviço. Se eu aumento o número de funcionários, eu preciso de menos dias para realizar o serviço, setinha para baixo. E agora eu vou tampar as horas e os dias e vou olhar aqui, ó, a distância aqui, tá? A quantidade de quilômetros aqui que foram pintados, ó. Se eu tenho mais funcionários trabalhando, se aumentar o número de funcionários, eles vão pintar uma distância maior ou menor aqui. Se eu aumento o número de gente trabalhando, eles conseguem pintar uma distância maior aqui em quilômetros. O que a gente faz agora? Nós vamos pegar aqui, ó, a grandeza que a gente quer descobrir na hora de montar a proporção, que é 5 sobre x, tá? Vai ser igual. Nós vamos multiplicar as outras grandezas, ó. Só que você tem que lembrar o quê? Olha as setinhas. Essa está para cima, essa está para baixo. Essa não está ao contrário dessa aqui, ó. Não está invertida. Então, na hora de montar a proporção, você inverte, ó. Onde era 6 sobre 5, você coloca 5 sobre 6. Vezes a coluna do dias, ó. Olha só, em relação ao número de funcionários, ela está inversa, tá? Então, onde era 3 sobre 2, você vai inverter. Você coloca 2 sobre 3. Vezes, olha só, quilômetros e funcionários. As setas aqui, ó, estão no mesmo sentido. Então, a gente coloca do jeito que aparece. 36 sobre 92, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos continuar aqui em cima, ó. Nós vamos deixar 5 sobre x igual, nós vamos multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores, ó. 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 36 dá 360.
sobre 6 vezes 3, 18. 18 vezes 92, nós podemos fazer um rascunho aqui, ó. 18 vezes 92, vamos lá. 2 vezes 8 dá 16, sobe 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 9 vezes 8, 72, 2 sobe 7. 9 vezes 1, 9, 9 mais 7, 16, tá? Desço 6 aqui, 3 mais 2, 5. Desço 6, desço 1, 1656. Então, 1656. Agora aqui, ó, nós temos que fazer a multiplicação cruzada, aplicar a propriedade fundamental das proporções, ó. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, a gente faz 360 vezes x dá 360x. Igual 1656 vezes 5 dá 8.280. Então, qual vai ser o valor de x? X vai ser igual a 8.280 dividido por 360. Agora aqui, ó, a gente pode cortar um zero com zero. Ficou 828 sobre 36. Então, x vai ser igual a 828 sobre 36. Eu não sei fazer essa divisão de cabeça, ó, mas eu sei simplificar aqui, ó, por 2 e aqui por 2, para ficar mais fácil. Ó. 828 dividido por 2 é igual a 414, tá? Então, 414 sobre 36 dividido por 2 dá 18. Olha, já melhorou. Mas aqui, ó, eu consigo simplificar por 2 novamente, ó. 414 dividido por 2 dá 207. Sobre 18 dividido por 2, 9. 207 dividido por 9. E 207 dividido por 9 eu sei fazer, ó. Dá 23. Então, serão necessários 23 funcionários. Gabarito aqui, ó, resposta correta. Letra D. Uma indústria produz 240 equipamentos em 6 dias, utilizando as máquinas funcionando 12 horas por dia. O tempo diário necessário para que essas mesmas máquinas produzam 360 equipamentos em 8 dias será igual a... Qual a resposta correta? Então vamos lá, nós vamos resolver a nossa questão, ó, por meio da regra de 3 composta, tá? Então o primeiro passo é montar uma tabela com as nossas grandezas aqui, ó. Então uma indústria produz 240 equipamentos. Então o número de equipamentos, tá? Vamos colocar aqui, ó, equipamentos. Produz 240. A gente coloca 240 em 6 dias. O tempo está em dias, tá? Então, 6 dias. Utilizando as máquinas funcionando 12 horas por dia. Então, aqui a gente tem horas, tá? As máquinas funcionam 12 horas por dia. O tempo diário necessário para que essas mesmas máquinas produzam 360 equipamentos. Então, o número de equipamentos 360 em 8 dias, tá? O tempo diário nós vamos chamar de x. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos analisar se as nossas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, ó, 2 a 2, começando sempre da grandeza que tem incógnita, que tem o x, que a gente quer descobrir. Vamos supor que a quantidade de horas aqui, ó, vai aumentar, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó, vamos tampar o número de equipamentos. Se as máquinas trabalharem mais horas por dia para fazer o mesmo serviço, elas vão precisar de mais ou menos dias. Se as máquinas estão trabalhando mais horas por dia, elas precisam de menos dias para fazer o mesmo serviço. Prontinho. Agora a gente tampa os dias. Ó. Se as máquinas trabalharem mais horas por dia, elas conseguem produzir mais ou menos equipamentos. Se as máquinas trabalharem mais horas por dia, elas conseguem produzir mais equipamentos, tá? E agora, na hora de montar a proporção, o que a gente faz? A gente começa sempre com a grandeza que tem a incógnita, que tem o x. Então, a gente deixa 12 sobre x, 12 está para x, igual. Nós vamos multiplicar todas as outras grandezas, ó. Então, nós vamos fazer o número de equipamentos. Só que o que você tem que observar? Ó? Horas, tá? E equipamentos, as setinhas estão para o mesmo sentido. Ok. Então, a gente pode deixar 240 sobre 360 vezes. O número de dias está inversamente proporcional à quantidade de horas. Ó. A setinha aqui está no sentido oposto, sentido contrário. Então, o que a gente faz? Onde era 6 sobre 8, nós temos que inverter, tá? Vai ficar 8 sobre 6. Então, nós vamos ficar com 12 sobre x igual. Aqui, primeira coisa, nós podemos cancelar um zero com zero, tá? E a gente faz, ó, 24 vezes 8. Vamos fazer aqui, ó, 24 vezes 8. 8 vezes 4, 32, sobe 3. 8 vezes 2, 16. Com 3, 19. 192 sobre... Agora a gente faz 36 vezes 6, ó. 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36.
Sobe 3. 6 vezes 3, 18. Mais 3, 21. 216. Agora, nesse ponto aqui, ó, a gente aplica a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, faça uma multiplicação cruzada. Ó. 192 vezes x dá 192x, igual 216 vezes 12. Então, a gente faz 216 vezes 12. Vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 6, 12. Sobe 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Vamos somar aqui, ó. 2, 9, 5, 2. 2.592. Então, a gente coloca 2.592, tá? Então, se 192x é igual a 2.592, qual que vai ser o valor de x, então? X vai ser igual a 2.592 dividido por 192. Então, x vai ser igual a 2.592 dividido por 192 é igual a 13,5, tá? Aí você vem aqui e marca a resposta correta, letra A, correto? Não cai na pegadinha, tá? 13,5, tá? Nós não estamos trabalhando aqui com horas, então é 13 horas mais 0,5 horas. Então você tem que prestar atenção nisso, ó. Então é 13 horas mais 0,5 horas, ó. Metade de uma hora é 30 minutos. Então a resposta correta aqui, ó, é 13 horas e 30 minutos. Gabarito, então, resposta correta, letra B. 6 pedreiros assentam 30 tijolos em 5 horas. 20 pedreiros assentarão quantos tijolos em 10 horas? Então, o primeiro passo para resolver uma questão por meio da regra de 3 composta é montar uma tabela com as nossas informações aqui, ó, com as informações que o problema nos fornece, ó. 6 pedreiros, tá? Então, a primeira grandeza aqui é o número de pedreiros. Nós vamos colocar aqui, ó, número de pedreiros, 6. Assentam 30 tijolos, então a segunda grandeza é o número de tijolos, ó. Tijolos assentam 30. Então, 6 pedreiros assentam 30 tijolos em 5 horas. Então, a próxima grandeza é o tempo em horas, tá? Então, 5 horas. 20 pedreiros, então nós temos que colocar o 20 embaixo do 6, assentarão quantos tijolos? O número de tijolos é o que eu quero descobrir, ó. Então, eu vou chamar de x. Em 10 horas, coloco 10 embaixo do 5. Agora, nós temos que analisar se as nossas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? 2 a 2. No segundo passo aqui, ó, de resolução da nossa questão. Então, vamos lá. Nós vamos começar sempre com a grandeza que tem incógnita, que tem um x, porque a gente quer descobrir. Nós vamos comparar essa grandeza com as outras duas, ó. Então, primeiro vamos comparar tijolos e horas, tá? Se a gente aumentar a quantidade de tijolos que tem que ser assentados, os pedreiros eles vão levar mais ou menos horas. Se eles têm mais tijolos para assentar, eles vão gastar mais tempo, vão levar mais horas, tá? Prontinho, ó. Agora eu tampo a quantidade de horas aqui, ó. Vamos analisar aqui tijolos e pedreiros, tá? Se eu tenho que assentar mais tijolos, eu vou precisar de mais ou menos pedreiros trabalhando. Se eu tenho uma quantidade maior de tijolos para assentar, eu preciso de mais pedreiros trabalhando na obra, tá? Agora, no terceiro passo, é montar a nossa proporção e resolver, ó. Como que a gente monta aqui? Olha só, as 3 setinhas elas estão para o mesmo lado, tá? Isso é importante você saber aí. A gente coloca que tem um x, aqui tem incógnita na frente, então vai ficar 30 está para x, assim como, igual. Aí a gente multiplica todas as outras grandezas, ó. A gente faz 6 sobre 20, porque as setinhas aqui, ó, estão no mesmo sentido, então a gente monta a proporção na ordem que aparece. Aqui está no mesmo sentido, a gente coloca então vezes 5 sobre 10, na ordem que aparece. Então, eu vou ficar com 30 sobre x igual 6 vezes 5, 30, sobre 20 vezes 10, 200. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso cortar um zero com zero, tá? Depois que eu cortei um zero com zero, eu aplico a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, eu faço a multiplicação cruzada, ó. 3 vezes x, 3x, igual, aqui sobrou 20, né? 20 vezes 30, 2 vezes 3 dá 6. Acrescento 2 zeros, dá 600. Se 3x é igual a 600, qual que é o valor do x, então?
x vai ser igual a 600. Como o 3 estava multiplicando no x, agora ele passa dividindo. É 600 dividido por 3. E 600 dividido por 3 é igual a 200, tá? Então, quantos tijolos serão assentados em 10 horas? Serão assentados 200 tijolos. Gabarito aqui, ó, resposta correta, letra D. Na fabricação de 20 camisas, 8 máquinas gastam 4 horas. Para produzir 15 camisas, 4 máquinas, quantas horas gastam? Qual a resposta correta aqui? Então vamos lá. Primeiro passo aqui para resolver a nossa questão por meio da regra de 3 composta é montar uma tabela com as nossas grandezas aqui, ó, com as informações que a gente tem aqui no enunciado da questão. 20 camisas. Então, na fabricação de 20 camisas, a primeira grandeza aqui é o número de camisas, tá? Vamos colocar aqui, ó. Número de camisas, 20. Então, na fabricação de 20 camisas, 8 máquinas. Então, a segunda grandeza é o número de máquinas. Vamos colocar aqui, ó. 8 máquinas gastam 4 horas. Então, a terceira grandeza é o tempo, tá? Só que o tempo está em horas. Então, vamos colocar aqui 4 horas. Então, para produzir 15 camisas, então 15 eu coloco aqui embaixo do 20. 4 máquinas, coloco 4 embaixo do 8, tá? Vai gastar quantas horas, tá? As horas é o que eu quero descobrir, eu vou chamar de X. Agora, o que a gente tem que fazer? Ó? O nosso segundo passo é analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Ó. Nós temos que fazer isso 2 a 2, tá? Analisar as grandezas 2 a 2. Sempre analisando, começando da grandeza que tem o X, que tem a incógnita, que é o que você quer descobrir, ó. Então, vamos tampar aqui, ó. Vamos esquecer o número de camisas. Vamos trabalhar com máquinas e horas, tá? Esquece os valores, trabalha só com as grandezas. Então, vamos supor que a quantidade de horas trabalhadas vai aumentar, tá? Então, se a quantidade de horas trabalhadas está aumentando, para produzir a mesma quantidade de camisa, eu vou precisar de mais ou menos máquinas. Se eu aumentei a quantidade de tempo que eu tenho para trabalhar, eu preciso de menos máquinas trabalhando para fazer a mesma quantidade de camisa. Então, prontinho. O que a gente faz agora? Agora a gente tampa aqui, ó, o número de máquinas, tá? Então, a gente tampa o número de máquinas, vai trabalhar com horas e o número de camisas. Então, vamos lá. Se eu estou aumentando aqui a quantidade de horas trabalhadas, eu consigo produzir mais ou menos camisas com o mesmo número de máquinas. Se eu estou trabalhando mais horas, eu consigo produzir mais camisas. Então, olha só, o que a gente tem aqui, ó. No nosso terceiro passo, nós vamos montar a nossa proporção aqui, tá? Começando sempre com a grandeza que tem o X, que tem a incógnita. Então, nós temos que colocar aqui, ó. 4 está para X, 4 sobre X, vamos colocar aqui. Então, 4 sobre X tem que ser igual às outras duas grandezas, nós vamos multiplicar, tá? Só que você tem que lembrar que as setinhas tem que estar sempre para o mesmo sentido aqui, tá? Não pode estar em sentidos opostos, ó. Então, 4 sobre X, a setinha dá para cima. 20 sobre 15, a setinha dá para cima. Então, você coloca 20 sobre 15. Agora, vezes... Olha só, o número de máquinas, a setinha não está em sentido oposto. Então, na hora de montar a proporção aqui, a gente tem que inverter, a gente tem que trocar. Onde era 8 sobre 4, vai ficar 4 sobre 8, tá? É esse cuidado que você tem que ter na hora de montar a proporção. Então, vamos lá. Então, vai ficar 4 sobre x igual... Aqui a gente multiplica, ó, numerador com numerador e denominador com denominador, tá? 20 vezes 4 dá 80 sobre 15 vezes 8 dá 120. Então, 80 sobre 120 avos. O que a gente pode fazer aqui, ó? Nós podemos simplificar, ó, cortar um zero do numerador com um zero do denominador, tá? Para facilitar a nossa conta. Ó. Então, o que ficou aqui? Ficou 4 sobre x igual a 8 sobre 12. O que a gente faz nesse ponto aqui? A gente aplica a propriedade fundamental das proporções, ou seja, a gente faz a multiplicação cruzada. Então, a gente faz 8 vezes x, que dá 8x, tem que ser igual a 4 vezes 12, né? 4 vezes 12, 12, 24, 36, 48. Então, 8x igual a 48. Se 8x é igual a 48, qual vai ser o valor de x, então? X vai ser igual a 48. Esse 8 que estava multiplicando aqui na frente do x, agora vai passar dividindo. Ó, 48 dividido por 8. E 48 dividido por 8 é igual a 6. Então, 4 máquinas, quantas horas gastam?
4 máquinas gastam 6 horas. Então, gabarito aqui, ó, a resposta correta é a letra B. Esse tema aqui, ó, regra de 3 composta, foi um tema que vocês pediram bastante aí nos comentários dos vídeos anteriores, tá? Então, nessa aula aqui dessa semana, vou resolver uma questão de regra de 3 composta, tá? Se você tiver alguma dúvida específica aí e quiser que eu resolva questão relacionada a esse conteúdo, é só deixar aqui para mim nos comentários desse vídeo, tá? Que eu respondo a todos os comentários e gravo também questões relacionadas ao assunto que você precisa. Então vamos lá. Ó. Em uma prova de remo por equipe, 8 atletas demandam 4 minutos para transpor a distância de 12 marcos equidistantes. Caso a prova tivesse o percurso de 18 marcos equidistantes, o tempo para que 12 atletas levariam para cumprir a prova seria de... Qual a resposta correta? Então, para resolver uma questão por meio da regra de 3 composta, o primeiro passo é montar uma tabela com as nossas grandezas aqui, ó. Então, vamos lá. 8 atletas. Então, a primeira grandeza aqui, ó, é o número de atletas, tá? Vamos colocar aqui, ó. 8 atletas demandam 4 minutos. Então, a próxima grandeza aqui, ó, é o tempo, tá? Em minutos. Então, 4 minutos. Para transpor a distância de 12 marcos, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, 12 marcos equidistantes. Caso a prova tivesse o percurso de 18 marcos, a gente coloca o 18 embaixo do 12, o tempo que 12 atletas levariam. O tempo é o que eu quero descobrir, que está pedindo aqui, ó, vou chamar de X, tá? 12 atletas, eu coloco 12 aqui, atletas embaixo de atletas. Agora, o segundo passo é analisar se as nossas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para fazer isso, o que você tem que fazer? Você pega sempre a coluna que tem a grandeza que você quer descobrir, que você quer encontrar, e compara com as outras duas. Ó. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, minutos, tá? E número de atletas, para fazer a prova do remo por equipe, tá? Lembre que é em equipe. Quanto mais tempo os atletas têm para terminar uma prova em equipe, preciso de mais ou menos atleta na prova. Se eles têm mais tempo para realizar a prova, eu preciso de menos atletas realizando a prova, que eles dão conta de fazer. Agora, vamos lá, vamos olhar o tempo e os marcos, tá? Se eu tenho mais tempo para realizar a prova aqui, os atletas conseguem transpor a distância aqui de mais ou menos marcos. Se eu tenho mais tempo, eles conseguem transpor aqui, ó, mais marcos equidistantes, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Nós vamos fazer agora a terceira fase, que é montar a nossa proporção aqui, tá? E encontrar o valor do X, ó. Vamos lá. Olha só, essa setinha aqui, ela tá para baixo, as outras duas estão para cima, estão no mesmo sentido. Então, quem tem X, quem tem incógnita, a gente sempre coloca primeiro. Então, a gente põe 4 sobre X igual, agora as outras duas grandezas nós temos que multiplicar, ó. 12 sobre 18, a gente coloca aqui. Agora, vezes, o que a gente tem que prestar atenção aqui, ó? Quem que tá faltando? Atletas. Só que aqui, ó, a setinha não estava para cima, o atleta não tá para baixo. Aqui, então, aqui tá o segredo, nós temos que inverter. Onde era 8 sobre 12, vai ficar 12 sobre 8, tá? Agora, 4 sobre X igual, aqui você pode multiplicar em cima, multiplicar embaixo, ó. Mas a gente pode fazer uma coisa aqui, ó, para simplificar, tá? A nossa multiplicação aqui, ó. Nós podemos simplificar tanto de cima com de baixo aqui e aqui, quanto aqui cruzado, tá? Você pode escolher, vamos lá. Aqui a gente pode fazer o quê, ó? Dividir por 4 em cima e embaixo, ó. 12 dividido por 4 dá 3, 8 dividido por 4 dá 2. E aqui, dá para dividir por 6, né? 12 dividido por 6 dá 2. 18 dividido por 6 dá 3. Vamos lá, ficou fácil agora. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Você poderia ter simplificado cruzado aqui, tá? Não tem problema não. Agora, aqui, o que você pode fazer? Ó? 6 dividido por 6 é igual a 1. Então, 4 sobre x vai ser igual a 1. Se 4 sobre x é igual a 1, qual é o valor do x, então? Você multiplica cruzado aqui, ó. X vezes 1 dá x, igual a 4 vezes 1, 4. Então, o tempo aqui que 12 atletas levariam para cumprir a prova seria de 4 minutos. Gabarito aqui, ó, resposta correta. Letra A. 2 médicos atendem 24 pacientes em 6 horas. Mantidas as proporções, 3 médicos atendem 24 pacientes em... Qual a resposta correta? Então, vamos lá. Para resolver uma questão por meio da regra de 3 composta, o primeiro passo é montar uma tabela aqui, ó, com as nossas grandezas, tá? Com as informações aqui do problema. Ó. Então, 2 médicos. Então, a primeira grandeza aqui é o número de médicos. Vamos colocar aqui, ó. Número de médicos. São quantos? 2. Atendem 24 pacientes. Então, a segunda grandeza aqui
é o número de pacientes. Vamos colocar aqui, ó. Número de pacientes, aqui 24. Em 6 horas. A terceira grandeza aqui é o tempo, tá? Só que o tempo está em horas. 6 horas. Agora, mantidas as mesmas proporções, 3 médicos, então 3 a gente coloca aqui ó, embaixo do 2, porque está falando de médicos. Atendem 24 pacientes, então número de pacientes 24 em quanto tempo, tá? Então é o X aqui nas horas, ó, que a gente vai descobrir. O que a gente tem que fazer agora? Nós temos que analisar se as nossas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então vamos começar sempre da grandeza que tem o X, da grandeza que tem a incógnita, tá? Que nós vamos descobrir. Ó. Vamos supor que a quantidade de horas vai aumentar. Nós vamos analisar as grandezas duas a duas. Ó. Vamos aqui primeiro o número de pacientes, tá? Se eu tenho mais tempo de trabalho, a mesma quantidade de médico consegue atender mais ou menos pacientes. Se você está trabalhando mais horas, a mesma quantidade de médicos atendem mais pacientes. Prontinho, agora vamos lá, vamos trabalhar em horas e médicos. Ó. Se eu tenho mais horas, se eu tenho mais tempos, para atender a mesma quantidade de pacientes, eu vou precisar de mais ou menos médicos. Se eu tenho mais tempo para atender os pacientes, eu preciso de menos médicos atendendo os pacientes. Então, o que eu faço agora? Eu monto a minha proporção aqui, ó. Sempre quem tem a letra, quem tem a incógnita que a gente quer descobrir, fica na frente, ó. Então, vai ficar 6 sobre x igual, olha só, 2/3, tá? Não está de sentido oposto aqui, ó. O número de médicos não está em sentido oposto à quantidade de horas aqui. Então, o que a gente faz? A gente inverte, ó. Onde era 2 sobre 3, nós vamos inverter. Vai ficar 3 sobre 2, tá? Vezes, a gente multiplica pela outra ou pelas outras grandezas, tá? Se forem 4 ou 5 grandezas aqui, ó. Número de pacientes está no mesmo sentido do número de horas. Então, a gente coloca 24 sobre 24 mesmo. Aqui vem um detalhe importante, ó. 24 dividido por 24, você pode simplificar, isso é igual a 1. Você já poderia ter feito isso no início, tá? Mas eu fiz com os valores aqui para você entender como se resolve a regra de 3 e no próximo problema, quando esses valores forem diferentes, você consiga resolver da mesma forma, tá? Sem problemas. Então vamos lá. Como aqui deu 1, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar a propriedade fundamental das proporções aqui, ó. Fazer a multiplicação cruzada. X vezes 3 dá 3x, igual 6 vezes 2, 12. Se 3x é igual a 12, x vai ser igual a 12. Como 3 estava multiplicando no x, vai passar dividindo, ó, 12 dividido por 3. Então, x vai ser igual a 4. Então, mantendo as mesmas proporções, 3 médicos atendem 24 pacientes em 4 horas. Gabarito aqui, ó, resposta correta, letra D. Para te ajudar a conquistar de maneira mais fácil a tão sonhada aprovação, eu deixei na descrição desse vídeo links de materiais que eu indico, tá? Que vão te ajudar a estudar de forma mais eficiente e alcançar a tão sonhada aprovação. Agora eu espero você na nossa próxima aula.